Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. O meu nome é Marie Jasmin, canal novo aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, pode se inscrever. Vamos abrir uma leitura para o signo de Sagitário. Você que tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou Ascendente em Sagitário, essa leitura pode ser para você. E se você está aqui por causa de alguém de Sagitário, também pode ter alguma mensagem. Lembrando que essas leituras são coletivas, então tenha discernimento na hora de aplicar a sua situação. E se você precisa de alguma confirmação importante, eu sugiro que você faça uma leitura particular. Para conhecer o meu trabalho, na descrição deste vídeo e dos outros, tem os meus links de contato. Então, vamos lá, abrindo a mesa para Sagitário. A gente está na lua nova, começamos a alunação do Escorpião. É geralmente uma alunação muito profunda, então vamos ver o que vem para Sagitário, para essa alunação de Escorpião. O 9 de paus, o rei de ouros, o 7 de espadas, o 5 de ouros, o 2 de copas, a imperatriz, e o 3 de copas. O que eu vejo aqui, a princípio, é alguém resistente, resiliente, que busca uma estabilidade, que busca estratégias para lidar com carências, para lidar com faltas, que podem ser faltas materiais, podem ser faltas emocionais. A gente tem aqui uma carta que simboliza relacionamento. A gente tem a presença da imperatriz, que é uma presença de amor, de abundância. E tem também uma carta que fala sobre comemoração. Vamos ver o que vem adiante para ver qual história que vai aparecer aqui para Sagitário. O rei de espadas cortando com o 9 de paus. Rei de espadas, elemento ar, signos Gêmeos, Libra ou Aquário. Pode ser que você esteja lidando com alguém deste signo ou tenha forte no seu mapa. Aqui mostrando um pouco de racionalidade, um pouco de muita racionalidade. E aqui pode ser assim, você tentando compreender, tentando lidar com a mente, né, sobre uma situação em que você tem sido muito resiliente, algo que você tem esperado, algo que você já fez bastante e você não tá vendo resultados, né? E pode ter também representado aqui, por esse 9 de paus, bloqueios. Então, o rei de espadas está aqui mostrando você tentando compreender com a sua mente todo esse processo. O 2 de paus, cortando com o rei de ouros. Rei de ouros, elemento terra. Touro, Virgem ou Capricórnio são os signos. O 2 de paus fazendo planos, criando estratégias, sonhando, né? Mas ainda parado. E o objetivo dele tá em conquistar alguma estabilidade, uma estabilidade material. Então, aqui tá você avaliando caminhos, formas de conquistar essa estabilidade. O 9 de espadas, cortando com o 7 de espadas, duas cartas do elemento ar. Aqui tem bastante preocupação, insônia, ansiedade, e tá relacionado com alguma postura que pode ser de outra pessoa, né? Uma postura talvez enganosa de alguém que você tá lidando.
o 3 de paus cortando com o 5 de ouros. E aqui tem você olhando para possibilidades de futuro, para que você consiga sair de um lugar de escassez. Aqui me parece algo na vida sentimental, realmente, porque a gente tem a carta do 2 de copas ao lado. Então, assim, é como se você tivesse tido, como se você teve perdas nessa área afetiva, né? E você quer vislumbrar um futuro melhor, mas você ainda tá sofrendo, né? Tá no âmbito da preocupação, porque foi muito recente que teve alguém que teve esse comportamento diante de você e acabou te deixando na falta. O valete de paus cortando com 2 de copas. Aqui tá mostrando que tem algo novo para iniciar, existe uma nova parceria adiante, mas é algo muito inicial, que tá assim naquela coisa do fogo da paixão inicial, de conhecer, aquele interesse, né? Então pode ser que exista alguém aí interessado em você, aqui com esse valete de paus. O valete de ouros cortando com a imperatriz. Mais um valete, um do lado do outro. Então, esse valete de ouros simbolizando um interesse em conhecer melhor, em saber melhor. Então, não é só aquele fogo de palha, né, do valete de paus, mas também algo que, assim, pode ser que a partir desse interesse inicial do valete de paus, surja algo mais concreto daí. O 8 de espadas cortando com o 3 de copas. A gente tem aqui a carta da autossabotagem, então me parece que você se sente presa em relação a uma situação que foi muito recente, porque a gente tem essa carta do 7 de espadas aqui, junto com o 9 de espadas, então pode ser que você tenha tomado um tombo aí em relacionamento afetivo, né, que você tinha uma relação estável e aconteceu alguma coisa dentro dessa relação que te deixou presa, e a gente pode estar falando de um triângulo amoroso, com essa carta, junto com o 8 de espadas, que está aqui mostrando você presa mentalmente a alguma situação. O valete de copas cortando com o rei de espadas. Aqui eu falava sobre você tentando lidar de forma racional com alguma situação em que você esperava e nada acontecia, uma resiliência talvez um pouco exagerada aqui, você tentando compreender, e vem o valete de copas mostrando que não é só com a cabeça que você entende, né? Que talvez você precise compreender a partir das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Principalmente quando a gente está falando de vida afetiva, acessar a intuição, acessar o que você sente, como você se sente esperando por essa pessoa, né? Aqui me parece muito uma relação que chegou num ponto em que a pessoa não decidiu ficar de fato com você e você ficou na espera e essa pessoa acabou tendo um comportamento que não foi muito legal e te deixou nesse vazio, nessa carência e nessa espera também, sabe? De, poxa, eu achava que ia pra frente e não foi. O diabo cortando com 2 de paus, que eu falava sobre você fazendo planos de estabilidade, pode ser os planos com essa pessoa, né? A gente tem o rei de ouros aqui, simbolizando a estabilidade, mas pode ser essa pessoa com quem você está lidando, Touro, Virgem ou Capricórnio, e a gente tem a carta do diabo, que mostra aqui uma relação que pode estar já desequilibrada, né? Que pode ter apego, que pode ter ciúmes, que pode ter
dependência emocional. O Cavaleiro de Espadas cortando com o 9 de Espadas. Aqui mostra uma atitude impulsiva. Então, assim, a gente tem as 3 espadas. Então, alguém teve um comportamento duvidoso com você. Você ficou muito ansiosa, muito preocupada. E a gente tem o Cavaleiro de Espadas mostrando aqui uma atitude impulsiva. Talvez aquele, sabe, aquele momento em que você quer despejar tudo na pessoa, você quer falar, você quer descascar a pessoa. É esse Cavaleiro de Espadas aqui. A Rainha de Ouros cortando com o 3 de Paus. Aqui tá mostrando que você consegue vislumbrar um futuro melhor na sua vida afetiva com as 3 de Paus quando você se ancora, né, em si mesma, na sua nutrição, quando você equilibra a sua vida, né, na matéria, assim, e de fazer todo o autocuidado, né, enfim, de se cuidar, de olhar para si, de vibrar nessa energia de eu mereço o melhor, né. A gente tem Rainha e Rei de Ouros aqui. O 6 de Espadas cortando com o Valete de Paus. Aqui eu falava sobre um novo amor, uma nova paixão, alguém interessado por você ou você interessado por outra pessoa, né? A gente tem o 2 de Copas aqui simbolizando um novo encontro. E nessa energia tem o 6 de Espadas indicando a transição, a travessia. Então, quando você começa a se nutrir, né, do cuidado por si mesma, por si mesmo, você consegue fazer essa transição de uma relação que não deu certo e que acabou te machucando, e você pode então se encaminhar para um novo relacionamento, se é isso que você deseja. O 3 de Espadas cortando com o Valete de Ouros. E aqui eu falava sobre essa possibilidade de um novo amor. A gente tem a carta da Imperatriz aqui, né, que traz energia do amor, da abundância. O Valete de Ouros fazendo planos, né? Eu falava que talvez esse interesse não seja só um interesse, mas seja alguém que queira realmente fazer planos com você. E agora aparece a carta do 3 de Espadas mostrando que antes de fazer qualquer plano com outra pessoa, você precisa curar as feridas dos relacionamentos anteriores. Então essa carta está simbolizando a cura das feridas emocionais, a cura de traições, enfim, do relacionamento anterior. O mundo cortando com o 8 de Espadas, aqui mostrando que é o fim desse momento de espera em que você está nessa prisão mental por conta de uma relação que pode ter sido, sim, um triângulo amoroso. Pode ser que essa pessoa com quem você se relacionou tinha outra pessoa e você se viu presa por causa da dependência emocional aqui com o diabo. E o mundo indica a finalização desse processo. Vamos agora para o baralho cigano, para os conselhos, né? Se essa leitura está fazendo sentido para você, comenta. Eu gosto muito de interagir com vocês nos comentários. E se puder, curte, compartilha e hype o vídeo, que ajuda muito no crescimento do meu canal. Então vamos lá para os conselhos. O mensageiro cortando com o Valete de Copas. Aqui está indicando o movimento, né? Então, começou com o 9 de Paus, mostrando você resistente, esperando, resiliente demais para o meu gosto. E o mensageiro vem trazendo a necessidade de você sair desse lugar de onde você está. Não adianta tentar entender, siga a sua intuição, né? Siga as suas emoções, como você se sente, né? Você está feliz aqui esperando? Quais são as sensações que você tem nessa espera? Então, movimente-se, saia desse lugar de onde você já esperou, já ficou e não deu em nada. A cobra, cortando com o diabo, é um alerta. O diabo já fala sobre comportamentos nocivos e aqui eu falei sobre a dependência emocional, de você fazendo planos para estabilizar com uma pessoa que não tem, talvez a mesma, que não queira a mesma coisa que você, né?
E a cobra vem mostrando aqui para você tomar muito cuidado com essa dependência emocional e com comportamentos de sedução, assim, né? Que pode ser que essa pessoa também alimente os seus planos para te manter dependente dela emocionalmente. Os pássaros, cortando com o cavaleiro de espadas. Aqui a gente tem a energia da libertação, da comunicação. E eu falava sobre você tendo um comportamento impulsivo de querer despejar toda aquela raiva, né? Aquelas palavras, você me traiu e blá 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 blá, porque você tá muito nesse mental. Os pássaros também é uma carta de mental, só que fala para você libertar os pensamentos. Então, sim, é louvável você se comunicar, você libertar esses pensamentos, mas só cuida para que isso não faça mais mal para você. Então, assim, se for necessário falar, pode falar mesmo. É melhor do que você ficar aqui martelando dentro da sua mente. Os trevos, cortando com a rainha de ouros. Aqui eu falava sobre você nutrir um cuidado por si mesmo, por si mesma, para que você consiga abrir para um futuro melhor nos seus relacionamentos e sair dessa falta, dessa carência, né? Cuide-se. E os trevos vêm mostrando aqui que pequenos gestos já são muito importantes para essa nutrição. Então, enfim, fazer coisas que você gosta, coisas pequenas no seu dia a dia que vão nutrir esse amor por você mesmo, por você mesma. O cigano, cortando com os 6 de espadas. Aqui é uma energia de firmeza, né, em relação ao caminho que você quer trilhar. A gente tem também a presença de um homem, né, de um homem que talvez apresente essa firmeza, esse desejo, essa vontade que a outra pessoa não estava oferecendo. O livro, cortando com 3 de espadas. Bom, aqui eu falava sobre antes de você fazer planos para se relacionar com outra pessoa, você buscar cura, né, no amor, nos relacionamentos, curar essas feridas do passado. E o livro vem trazendo a necessidade de você procurar entender por que você passou por essa traição. Às vezes a gente passa por ciclos repetitivos, né? Parece que um relacionamento é muito parecido com o outro, as mesmas coisas acontecem. Então o livro vem mostrando que talvez você fazer essa revisão, fazer a busca, né, pelo autoconhecimento para entender por que na sua história esses fatos se repetem, essas traições, por que você continua se machucando nos relacionamentos. A cruz, cortando com o mundo, para finalizar. Eu falava aqui da finalização desse ciclo em que você se sente presa, preso, e que pode ter um triângulo amoroso aqui nesse relacionamento. E a cruz vem mostrando aqui essa finalização desse ciclo de dor, né? Muito dolorido, é como se fosse um fim de um karma, vamos dizer assim. É isso que eu tenho para vocês, Sagitário. Espero que tenha feito sentido. Até a próxima. Tchau!